Na palestra de hoje iremos falar sobre a importância da agroecologia para a preservação dos recursos naturais. Você sabe o que é agroecologia e o que ela estuda? Como o próprio nome nos diz, a agroecologia é uma ciência que estuda a agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, ou seja, são práticas agrícolas que utilizam os recursos naturais com consciência, de forma a respeitar e preservar a natureza como um todo. Os manejos, que se enquadram no conceito de agroecologia, pressupõem a prática da agricultura orgânica e o uso de tecnologias limpas, gerando menos externalidades negativas para o meio ambiente. A agroecologia faz contraposição ao modelo de agricultura atual, que é a produção agrícola de uma única espécie em grande escala, bem como os insumos químicos utilizados por ela, transgênicos, agrotóxicos e fertilizantes. Cada vez fica mais exposto que a agricultura convencional causa impactos negativos ao meio ambiente, como, por exemplo, a diminuição da biodiversidade das espécies, incluindo os alimentos que consumimos, a degradação das terras, pois os nutrientes de qual o solo precisa se esgotam ao ponto de deixar o espaço infértil, a contaminação das águas, do ar, dos alimentos, além de provocar doenças em seres humanos e animais. Em contrapartida, a agroecologia propõe opções agrícolas mais conscientes e sustentáveis, de forma a otimizar os ecossistemas para que os solos sejam sempre produtivos e para que sempre exista vida. A produção agroecológica engloba diversos tipos de técnicas de cultivo, como, por exemplo, o manejo combinado de cultivo de alimentos em florestas. Esse sistema beneficia a biodiversidade, pois dessa forma a agricultura trabalha a favor da natureza. Pode parecer impossível manter a biodiversidade e ao mesmo tempo produzir sem pragas, mas a agroecologia trabalha baseado no equilíbrio, ou seja, quando tudo está em harmonia, a produção flui. E mesmo que existam as pragas, existe uma série de métodos de controle sustentáveis para resolver esse problema e manter a biodiversidade. Para entender a questão das pragas e doenças, vejamos uma analogia do corpo humano com o ambiente agrícola. Assim como no corpo humano habita uma série de micro-organismos que coexistem pacificamente, na lavoura esses organismos também se encontram, só que nos solos, nas plantas e nos animais. Quando o corpo e a agricultura se tornam fracos e desequilibrados em seu metabolismo, isso favorece o surgimento de organismos que causam doenças. E a origem desse problema não é a existência dos organismos, mas sim o desequilíbrio presente ou no corpo ou no ambiente agrícola. Na agricultura convencional, as práticas de campo se voltam para o efeito de desequilíbrio, como é o caso das pragas e doenças. Então são aplicados agrotóxicos nas plantações e antibióticos nos animais, buscando exterminar todos os organismos patogênicos. Como as pragas e doenças são sintomas de um desequilíbrio do organismo, elas sempre voltam para o corpo. É como se eu estivesse doente e tratando apenas dos sintomas da febre. O problema é resolvido temporariamente, mas em outro momento a febre volta e o corpo permanece adoecido. Por isso, o ideal é resolver o problema na raiz, e no caso das plantações, no solo. No caso das plantações, cedo ou tarde as pragas vão reaparecer e vão exigir mais frequências e doses de aplicação de agrotóxicos num verdadeiro ciclo vicioso. É dentro desse contexto que surgem as sementes transgênicas. Uma vez que as sementes normais não suportam tantos agrotóxicos, elas precisam ser mudadas geneticamente para resistir a esse exacerbado uso de insumos químicos. Já os fertilizantes industriais são substâncias aplicadas no solo ou no tecido vegetal para fixar um ou mais nutrientes que são essenciais para o crescimento das plantas. Porém, o uso intensivo desses fertilizantes também estão relacionados com os impactos de degradação do meio ambiente. A agroecologia, por sua vez, tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio ecológico em todo o sistema, dispensando o uso de insumos químicos. Ela consegue melhorar as condições do solo de forma orgânica. Consequentemente, um solo bem nutrido vai refletir em uma planta bem nutrida e ela não adoecerá facilmente, dispensando o uso dos agrotóxicos. Dentro desse contexto, onde a agroecologia é uma ciência que incorpora perspectivas conscientes e sustentáveis, fica fácil de entender a estreita relação que ela guarda com a preservação dos recursos naturais. Se deixarmos de utilizar tantos insumos químicos, não haverá a contaminação dos solos e nem dos lençóis freáticos. Logo, a gente tem a preservação de nossas águas e de todos os outros recursos naturais.
Se aplicarmos as técnicas de cultivo agroecológicas, teremos a preservação da biodiversidade de todos os ecossistemas. É importante lembrar que nós também fazemos parte do ecossistema. Logo, se a agroecologia for incorporada em nossas práticas, conseguiremos garantir a vida para as futuras gerações. E quais são os desafios da agroecologia? As técnicas de manejo da agricultura atual já degradaram boa parte de nossas terras. Nesse sentido, é necessária uma transição agroecológica para a recuperação dos solos. Para isso, é preciso haver consciência pública, organização, mercados, investimentos e iniciativa política. Bastante coisa, né? Mas a agroecologia não é só isso. Por ser uma construção coletiva, ela também incorpora questões sociais importantes. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima!